mais uma vez bem-vindo ao Curtindo a Cozinha, e hoje nós vamos falar sobre fermento natural. Eu fiz um post há um tempo atrás, para falar a verdade, há muito tempo atrás, e era um post sobre o pão italiano e eu comecei falando sobre a fermento natural. Só que teve muitas dúvidas, muitas pessoas falaram que o fermento embolorou e aconteceu algumas coisas que não deram certo. Então hoje eu resolvi fazer um post só falando do fermento natural. Tá? Para começar a falar do fermento natural, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a captura dos micro-organismos que vão formar esse fermento. Isso até que é uma coisa muito simples, tá? É só a gente misturar farinha com água. Eu tenho aqui a farinha, é só você misturar 50 gramas de farinha, zerar a balança, tá? Com 50 gramas de água. Vou misturar agora a água. Gramas de água. Tá? É só misturar os dois, que a gente fez a primeira parte para capturar o fermento. Agora, o que é importante nessa parte para capturar o fermento? Esses micro-organismos precisam de se alimentar. Então, o mais importante nessa parte é a farinha. A gente tem que ter uma farinha de boa qualidade, uma farinha muito forte, tá? Essa aqui, por exemplo, que eu uso, é uma farinha de 14 gramas de proteína para cada 100 gramas de farinha. Então é uma farinha muito forte, uma farinha ideal para panificação, tá? Eu tenho um outro vídeo que eu coloquei há um tempo atrás, falando só sobre farinha. E lá você pode ver o que é uma farinha forte, o que é uma farinha fraca. Então, essa farinha é ideal. Se você não tiver uma farinha forte, com mínimo de 12 gramas de proteína para cada 100 gramas de farinha, o que você tem que fazer? Você vai misturar 25 gramas de farinha branca com 25 gramas de farinha integral para fazer esse processo. Tá? Então, se a farinha não for de boa qualidade, não for forte, o que pode acontecer? Na hora que você colocar ele para capturar os micro-organismos, ele não vai ter alimento suficiente por causa da farinha. Então ele vai demorar muito para crescer. Nesse tempo pode entrar outros micro-organismos, como um fungo, e embolorar todo o seu fermento, e você vai perder tudo. Então, nessa primeira parte, é essencial a farinha forte. Se você não tem a farinha forte, você mistura metade de farinha de trigo e metade de farinha integral, ou você também pode usar uma farinha orgânica. Segundo ponto, a água. Que água que a gente vai usar? Você tem que usar uma água que você beba. Você não pode usar qualquer tipo de água. Tá? Então, se você na sua casa bebe água do filtro, você usa água do filtro. Se você bebe água da torneira, você usa água da torneira. Tem que ser uma que você consiga, que você beba naturalmente. É a água que você bebe, é a água que você vai usar. Terceiro ponto, recipiente de vidro. Sempre. Nessa primeira etapa, para capturar o fermento e fazer ele crescer, sempre o recipiente de vidro. Por quê? O vidro ele é bem liso. Na hora que você lava e você deixa escorrer a água, ele não tem poros, que nem, por exemplo, um plástico, que possa entrar um pouco de detergente ou ficar um pouco de sujeira, que também pode estragar o seu fermento. Tá? Então, nessa primeira parte, importante, farinha forte, água boa e você colocar em recipiente de vidro. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar essa mistura e vamos colocar dentro de um copo. Tá? Vamos colocar ele dentro do copo. Vamos agitar ele dentro do copo. Vocês vão entender isso já já o porquê. Tá? Colocou dentro do copo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma caneta e vai marcar o nível aonde está esse fermento. Tá? Depois nós vamos marcar o dia que a gente colocou esse fermento. Tá? Então hoje é dia 3. Então vamos colocar dia 3. E vamos colocar o período que a gente fez.
eu vou colocar um M, que significa que eu estou fazendo de manhã. Tá? Feito isso, nós vamos tampar com filme PVC. Tampamos com filme PVC. Vamos fazer, vou esquecer a faca, vamos fazer 3 furinhos, que é o suficiente, e vamos deixar ele para repousar. Tá? Eu costumo deixar em cima da geladeira. Essa parte que vai acontecer, isso é alimento aqui que vai atrair os micro-organismos que a gente precisa. Ele vai alimentar. E como a gente vai saber que ele está bom para começar a fazer o fermento? Tá? O que vai acontecer? Por isso dessa marca. Presta atenção, eu tenho um outro que eu fiz algum tempo atrás. Para falar a verdade, eu fiz dia 1, hoje é dia 3. Olha onde é que está a minha marca e olha onde é que está o fermento. Ele dobrou de volume. Tá? Significa que eu capturei isso, que eu fiz a captura do micro-organismo. Aqui já está o start para o meu fermento. Essa é a parte principal. Se você não dobrar esse volume, ele ainda não está bem capturado. Agora, se demorar também para capturar, para dobrar o volume, não deu certo. Você vai ter que começar tudo de novo. Então o que você pode fazer é trocar farinha, a tentar achar uma farinha melhor, uma farinha mais forte, você pode colocar um pouquinho de mel, mas assim, por uma quantidade de 50 de farinha para 50 de água, você põe 5 gramas de mel para tentar fazer essa primeira etapa. Tá? Capturado o fermento, segunda etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a alimentar esse fermento. E como é que se faz isso? Para alimentar o fermento, o que a gente faz? A gente vai pegar uma vasilha e nós vamos dobrar, nós vamos pegar 60 gramas desse fermento. Tá? Vamos tirar daqui. E daqui nós vamos pegar 60 gramas. Dar uma mexidinha, uma mixada nele. E vamos pegar 60 gramas desse fermento. Pesamos 60 gramas desse fermento. O que a gente tem que fazer agora? Nós vamos dobrar o volume dele. Vamos colocar mais 60 gramas de farinha com água, que é para alimentar esse fermento, para ele começar a ficar forte, para começar a dar força para esse fermento. Só que como a gente vai dividir essa parte que a gente vai alimentar? Sempre dobra o volume. Então eu tenho 60, vou ter que colocar 60. Só que eu vou colocar 2/3 de farinha para 1/3 de água. Então eu vou colocar nele 40 gramas de farinha forte. Tá? Sempre quando você faz o fermento tem que ser a farinha forte, ou se você não tiver, de novo, mistura a farinha branca com a farinha integral. Tá? Então nós vamos pegar aqui 40 gramas de farinha, e vamos colocar 20 gramas de água. Pronto, 20 gramas de água. E agora? Nós vamos fazer de novo. Vamos mixar esses dois, o fermento com a farinha e com a água. Tá? Como agora ele tem bem mais farinha do que água, ele já vai mudar a característica dele. Ele já vai ficar mais consistente, tá? Então vamos lá misturar. Mistura bem. Vamos misturar bem ele. Fazer essa massa. Maravilha. E o que nós vamos fazer? De novo, o mesmo processo. Vamos pegar um copo. Vamos colocar esse fermento dentro do copo. Vamos acertar ele no fundo. Acertar. Vamos fazer de novo a marca do fermento.
molhado. Vamos fazer a marca. Vamos colocar o dia 3, e vamos colocar manhã, tá? De novo, nós vamos pegar o plástico filme, vamos tampar o copo, só que dessa vez a gente não vai fazer mais os furos. Por quê? Porque aqui já está capturado o fermento. Se eu furar, vai entrar mais coisa dentro, ele vai respirar, vai entrar mais micro-organismo e vai estragar o nosso fermento. Porque o que a gente quer está aqui dentro. O que a gente tem que fazer agora? Nós vamos guardar esse e vamos ter que alimentar ele todos os dias, tá? Então, aqui, para quem é meio esquecido, então é por isso que é importante você colocar o dia. Então, dia 3, manhã. De preferência, você vai alimentar ele toda a manhã. Se você fizer à tarde, você alimenta à tarde. Se fizer à noite, você alimenta à noite. E toda vez que você for trocar, você vai mudando. Outro detalhe. Dia 3, mas você vai colocar o número 1 também. Porque é o primeiro dia de alimentação. Tá? Então o que você vai fazer? Agora a gente vai fazer isso durante 10 dias ou até dobrar o volume dele. Então amanhã a gente vai pegar esse copo, vamos tirar 60 gramas desse fermento, tá? A gente tira 60 gramas desse fermento e alimenta ele com 40 gramas de farinha e 20 gramas de água. Mistura de novo, coloca no copo, faz a marca, coloca número 2, que é o segundo dia, e coloca a data que a gente fez, para não esquecer. Depois da manhã, repete de novo. Você tira 60 gramas do fermento, coloca 40 de farinha, 20 de água, mistura e coloca no copo. Até ele dobrar o volume. Quando ele dobrar o volume, significa que o fermento está bom. Tá? Que é o que eu tenho aqui. Você pode ver. Aqui está a minha marca e o fermento já dobrou de volume. Significa que esse fermento já está bom. Esse aqui meu demorou 8 dias para ficar desse tamanho. Tá? Porque a minha farinha é muito forte. Tá? Então, em 8 dias eu já consegui fazer o meu fermento. Tá? O que a gente vai fazer agora? Fermento feito. Tá? Último dia. Eu vou dobrar agora esse volume. Eu não vou tirar mais 60 gramas dele. Porque eu vou ter que ter uma quantia boa de fermento, que é para poder fazer os pães. Porque geralmente quando você vai fazer um pão italiano, um pão com fermentação natural, você usa na média de 40 a 50% do peso da farinha em fermento natural. O que significa? Se você for fazer um pão vou usar 500 gramas de farinha, você vai ter que colocar 200 gramas. 200 a 250 gramas de fermento natural. Então a gente tem uma boa quantidade. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fermento, virar a balança, pegar esse fermento, aqui ó, olha a consistência dele. Agora você pode até ver, ó, dá até para manipular. Ele não é mais líquido, você pode até manipular ele, tá? Já ficou bem diferente, bem forte, ele está bem forte. E agora a gente vai dobrar esse volume. Então eu tenho 120 gramas de farinha de fermento já pronto. Eu vou colocar nele 80 gramas de farinha. Então sempre você dobra a quantidade do fermento que você vai fazer, tá? 80 gramas de farinha e vamos colocar 40 gramas de água, que vai completar os 120 de alimento que ele precisa. Então 80, pronto, 120. Agora a gente mistura. Agora já vai ficar mais difícil de misturar, é melhor você misturar a parte que está aqui do lado, que é a farinha, com a água, porque agora você vai ter que fazer essa manipulação com a mão, tá? Você vai ter que manipular ele com a mão. Então agora você tem que amassar, porque aqui ele está bem compacto, aqui ele já virou uma massa, tá? Então vamos amassar bem, ó, misturar tudo bem misturado.
pronto. Olha como é que ele fica. Ele fica bem molhadinho, gelatinoso, mas bem compacto ainda, tá? Depois nessa etapa, agora você já não precisa mais usar o vidro. Agora você já pode colocar ele dentro de um pote plástico, tá? Que nem eu tenho aqui, um potinho plástico. Você pode colocar ele dentro do potinho plástico. E tampar. Deixa eu dar uma lavada na mão. E aqui está feito o nosso fermento. Desse momento, o que você pode fazer? Você pode guardar na geladeira, que ele vai ficar maturando. Como está frio, ele vai crescer aos pouquinhos. Então, quando, por exemplo, eu quero fazer pão, hoje é terça-feira, eu quero fazer pão para sábado. Se ele está na geladeira, eu tiro ele sexta-feira à noite. Sábado de manhã eu realimento ele, eu dobro o volume dele. Aqui ele tem 240 gramas, eu vou colocar mais 240 gramas, 2/3 de farinha e 1/3 de água, tá? Eu vou misturar, aí eu vou tirar a parte do fermento que a minha receita pede, tá? Se eu for fazer um pão de 500 gramas de farinha, eu vou precisar de 200 a 250 gramas de fermento. Eu tiro essa parte, ponho outro em pote, tampo e deixo na geladeira, fora da geladeira por 3 horas para ele crescer, para ele agitar de novo, para ele voltar a crescer. E o resto eu posso guardar na geladeira. Então toda vez que eu for fazer um pão, é a mesma coisa. Eu tiro um dia antes da geladeira, deixo temperatura ambiente, de manhã eu vou e refresco, que o nome desse procedimento é refrescar. Eu ponho o peso dele, eu dobro o peso dele com farinha e água, sempre na proporção de 2:1 de farinha para água, e está feito o pão. Agora, se você faz pão todo dia, você não precisa deixar na geladeira e você só vai, de manhã, você dá uma refrescada nele enquanto você precisa usar e usa, espera 3 horas e pode usar o pão. Agora sim, um fermento forte, um fermento de qualidade que você vai ter guardando na geladeira pro resto da vida. A única coisa, de 3 em 3 dias, se você não usar para fazer pão, você tem que realimentar, tá? Então, 3 em 3 dias você dá uma alimentada. Agora, para você não ficar com aquele balde cheio, porque toda hora você vai dobrar, você pode pegar simplesmente uma parte. Eu não quero mais do que 500 gramas de fermento na minha geladeira, então você pega a metade, 250, realimenta, e o resto você pode dar para um amigo, dar para o vizinho, ele vai ter um fermento natural para brincar também de fazer pão, tá? Então é isso aí, fermento natural, agora do jeito certo, tá? Sem erro, pode fazer que vale a pena. E se gostou, dá uma curtida e inscreve no canal, ok? Até logo.